Olá, eu sou o Sidney Botelho e começa agora o Diário de Notícias desta terça-feira, dia 22 de abril de 2014. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos até às 7 horas da noite com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa noite. Pela primeira vez no ano, a projeção para a inflação medida pelo IPCA em 2014 estourou o limite definido em 6,5%. A estimativa saltou de 6,47% para 6,51% entre uma semana e outra. Há 4 semanas, a estimativa era de 6,28%. Para 2015, a previsão ficou estável 6%. Há 4 semanas, a expectativa era de 5,80%. A previsão de inflação para os próximos 12 meses, a frente subiu de 6,12% para 6,07%, conforme a projeção suavizada para o IPCA. Há 4 semanas estava em 6,20%. E o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Ricardo Berzoini, avaliou que nenhum parlamentar pode julgar possível uma CPI bem feita a 2 meses das convenções partidárias que oficializarão os candidatos à eleição de 2014. O Conselho Nacional do Ministério Público instaurou procedimento disciplinar para verificar se a promotora do Distrito Federal, Márcia Mil Homens, cometeu irregularidade ao solicitar quebra de sigilo telefônico de região que inclui o Palácio do Planalto, local de trabalho da presidente da República, Dilma Rousseff, para verificar se o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, falou ao celular de dentro da prisão. A promotora pediu quebra de sigilo telefônico com base em coordenadas geográficas. Ela pleiteou que 5 operadoras de telefonia celular enviassem um registro de todas as ligações feitas e recebidas da Bahia em 2 regiões geográficas que envolvem a Papuda e o Planalto Central. Integrantes da Comissão Nacional Verdade viajaram a Santiago, no Chile, para buscar provas de que militares brasileiros ensinaram técnicas de tortura ao governo de Augusto Pinochet e torturaram exilados que viviam no país sul-americano durante a ditadura chilena. De acordo com documentos obtidos pela comissão, há indícios de que os 2 países cooperavam entre si antes mesmo de ter sido criada, na década de 1970, a Operação Condor, aliança político-militar entre governos da América do Sul para reprimir opositores das ditaduras instaladas no continente. Depois de longa análise pericial, a Comissão Nacional da Verdade concluiu que o ex-presidente Juscelino Kubitschek morreu num acidente automobilístico e não num atentado. 4 membros da tripulação da embarcação sul-coreana que naufragou foram detidos por supostamente abandoná-la sem atender à segurança dos passageiros. Detenções que se somam à do capitão e outros 2 tripulantes. O capitão do Sewol, Lee Jong-seol, que foi detido na sexta-feira junto a outros 2 membros da tripulação por abandonar o navio, deixando para trás a maioria dos passageiros. Ele enfrenta 5 acusações, incluindo negligência e violação do direito marítimo. O submarino não tripulado Bluefin 21, que faz o trabalho de rastreamento das profundezas do Oceano Índico em busca do avião da Malaysia Airlines, desaparecido desde o dia 8 de março, completou hoje a 9ª missão, mas continua sem encontrar evidências do provável acidente com a aeronave. A área de busca se concentra em um raio de 10 quilômetros quadrados ao redor de onde foi detectado um sinal acústico que supostamente viria da caixa preta do Boeing 777. Já foi feita uma varredura de 2/3 da área estabelecida, sem identificar nenhum objeto que pertença ao avião. O ministro dos Transportes da Malásia informou que o submarino deve terminar o trabalho de mapeamento do leito marinho na área de buscas até a próxima sexta-feira. O submarino tem 5 metros
metros de comprimento e capacidade para submergir a 4.500 metros de profundidade. O equipamento usa um sonar para criar imagens do fundo do mar, que depois são analisadas por uma equipe de especialistas. No entanto, devido à profundidade da área de buscas e ao fato de o submarino já ter sido utilizado além de sua capacidade, é provável que as autoridades usem dispositivos com capacidade para cobrir uma extensão ainda maior. Uma mulher e 2 filhos pequenos enfrentaram momentos de agonia em uma visita recente a um parque que oferece safaris na Inglaterra, depois que o carro pegou fogo no meio de uma área onde vivem leões. A mulher contou que tentou sair correndo do carro e tirar os filhos, mas os guardas do parque começaram a gritar para que ela voltasse para o veículo devido ao perigo da proximidade com os animais selvagens. Os guardas que trabalham no parque conseguiram chegar rapidamente ao veículo em chamas e resgataram a família sem que ninguém ficasse ferido. Você já pensou, Sidney? Você sai atacado pelos leões, você é queimado. Imagina essa mãe com esses filhos, né? Um desespero total, mas graças a Deus a segurança daquele zoológico do safari chegou a tempo. A jornalista e ativista ucraniana Irman Kret, de 29 anos, detida por milicianos pró-Rússia na cidade de Slaviansk, no leste da Ucrânia, foi apresentada pelos capturadores aos jornalistas e disse que o estado de saúde dela é bom. Irmã afirmou ainda que foi interrogada pelos milicianos, mas não foi maltratada. A milícia separatista acusa a ativista de crimes. Ela foi exposta em frente a um prédio estatal da segurança em Slaviansk. As eleições presidenciais na Síria foram convocadas para o próximo dia 3 de junho. O registro de candidatos para o pleito já está em andamento. A votação será realizada em uma só jornada, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. Os eleitores que estiverem no exterior também poderão exercer o direito a voto através das embaixadas e consulados sírios. Nesse caso, a eleição será realizada no dia 28 de maio e no mesmo horário. A Rainha Elizabeth II completou ontem 88 anos e o aniversário foi celebrado com a tradicional saudação de tiros de canhão por parte da artilharia britânica. Os 62 disparos foram feitos ao lado da Torre de Londres. Na véspera do aniversário, uma nova fotografia oficial da rainha foi divulgada. A imagem foi feita em março no Palácio de Buckingham, a residência da rainha em Londres. Elizabeth estampa um grande sorriso, um colar de pérolas ao redor do pescoço e um vestido. Sempre elegante, né? Um incêndio atingiu uma favela na cidade de Caloocan, na região metropolitana de Manila, capital das Filipinas. O fogo matou uma pessoa e destruiu ao menos 400 barracos, desalojando assim cerca de 1.000 famílias. Um adolescente de 16 anos sobreviveu a uma viagem de San José, na Califórnia, para Maui, no Havaí, na cavidade da roda do trem de pouso de um Boeing 767. O garoto saiu ileso do voo de 5 horas pelo Oceano Pacífico, resistindo às temperaturas que chegavam a 62 graus abaixo de zero, em uma altitude de aproximadamente 11.000 metros e ar rarefeito. No próximo bloco, nós voltamos com as notícias da sua cidade. A Polícia Rodoviária Federal informou hoje que foram registradas 136 mortes e 2.700 acidentes nas rodovias federais de todo o país entre a última quinta-feira e a segunda-feira, durante o feriado prolongado de Páscoa e também Tiradentes. De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária, 1.600 pessoas ficaram feridas em acidentes nas estradas de todo o Brasil. No ano passado, a Polícia Rodoviária havia contabilizado 108 mortes e 2.429 acidentes rodoviários. A assistente social Edelvânia Virganovski
presa suspeita de matar o menino Bernardo Boldrini, de 11 anos, no interior do Rio Grande do Sul, informou em depoimento à Polícia Civil que a madrasta do garoto, a enfermeira Graciele Ugolini, teria jogado soda sobre o menino para que o corpo diluísse rápido e para não dar cheiro. O cadáver de Bernardo foi enterrado em um buraco na margem de um rio em Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Um homem foi morto e o sobrinho, portador de deficiência, teve um olho perfurado durante uma briga por R$ 5,00 em Imperó, interior de São Paulo. Testemunhas contaram que Alfredino pediu R$ 5,00 ao portador de deficiência Márcio Porchat em frente a uma padaria. Como o rapaz se negou a dar o dinheiro, Alfredino começou a agredir Márcio e os dois entraram em luta corporal. Durante a briga, o suspeito roubou a muleta de Márcio e passou a usar como arma. O tio Sérgio Ricardo Porchat, de 50 anos, foi socorrer o sobrinho e acabou sendo espancado na cabeça pela muleta. Ele foi socorrido ao hospital da cidade, mas não resistiu. Márcio teve um dos olhos perfurados pela muleta. A polícia não soube informar a gravidade dos ferimentos. Alfredino confessou a agressão, mas disse que não sabia que uma das vítimas havia morrido. Após o acidente com um ônibus que tombou e matou 8 pessoas no norte do Paraná, passageiros relataram que o veículo trafegava em alta velocidade. Um carro em nome do deputado estadual gaúcho Edson Brum foi flagrado a 164 km por hora. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo foi identificado ao trafegar pela BR-386, entre as cidades de Itabaí e Estrela, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Na localidade, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Como o veículo estava com mais do dobro do permitido, será aberto o processo para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do motorista. O deputado estadual afirmou que o veículo era conduzido por um assessor. A Polícia Civil de Jaú, no interior de São Paulo, investiga a origem dos 30 quilos de restos de corpos, órgãos, além de um feto de aproximadamente 6 meses, encontrados em um saco de lixo na área de transbordo do lixo residencial da cidade. De acordo com a Polícia Civil, os órgãos encontrados estavam com etiquetas e número de quartos, mas sem indicação do hospital ou a clínica de origem. O nome de uma paciente e de um médico encontrados no local podem levar policiais a identificar os responsáveis pelos descartes irregulares. Os restos mortais foram encontrados no último domingo por um catador de recicláveis que reside próximo ao local. O corpo de um homem foi encontrado no porta-malas de um carro no Sacomã, na zona sul de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, o cadáver estava dentro de um Fiat Palio. A vítima ainda não foi identificada. Os policiais chegaram ao corpo após receberem denúncia de um veículo que estava estacionado há dias no mesmo local e que exalava cheiro forte. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. No próximo bloco, mais notícias do Brasil e do mundo. Começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe, que vai até 9 de maio em todo o país. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 49.600.000 pessoas dos chamados grupos prioritários. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto, presos e funcionários do sistema prisional. Segundo o Ministério, pessoas com doenças crônicas e condições clínicas especiais também devem se vacinar. De acordo com a pasta, a meta representa cerca de 80% do público-alvo da ação. Serão 65 mil postos de vacinação em todo o país. Segundo o Ministério, um atraso na entrega das vacinas adiou o início da campanha no Distrito Federal. A expectativa é de que o serviço comece a ser prestado na capital do país a partir de amanhã.
Cientistas brasileiros e americanos identificaram no sangue de um paciente que morreu em São Paulo uma nova superbactéria que é altamente resistente ao antibiótico vancomicina, um remédio comum e de baixo custo utilizado para tratar infecções causadas por bactérias resistentes à meticilina. Um estudo sobre a nova bactéria relata que a nova linhagem isolada no país também pode ser encontrada fora de hospitais, principalmente em locais de contaminação, e que seriam transmitidas principalmente por contato com a pele. Segundo o estudo, indivíduos saudáveis podem contrair esse tipo de infecção e não apenas enfermos ou pessoas com imunidade baixa. Os reservatórios de água do sistema Cantareira voltaram a atingir o menor índice da história, com apenas 11,9% da sua capacidade. Nos últimos meses, o sistema Cantareira vem registrando sucessivos recordes de baixa. O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou que os moradores da região metropolitana abastecidos pelo sistema Cantareira vão ser multados se aumentarem o consumo de água. A cobrança começará já no mês de maio. De acordo com Alckmin, o consumidor que gastar acima da média do próximo mês pagará a conta 30% mais cara. Já para os consumidores que conseguirem economizar 20%, receberão desconto de 30%. Imagens de um cinegrafista amador mostram o momento em que uma mulher dá à luz uma menina na calçada em frente ao Hospital Barata Ribeiro, na Mangueira, no Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o caso será apurado com rigor. Uma sindicância vai ser aberta e funcionários do Barata Ribeiro que estavam trabalhando naquele horário serão ouvidos. A assessoria disse que ainda é cedo para dar detalhes sobre a suposta omissão de socorro e qual o prazo para a conclusão da investigação interna. Fato é que uma mulher deu à luz no meio da rua, foi para um hospital, ninguém prestou atendimento e, graças a Deus, essa criança nasceu saudável, né? O que, na maioria das vezes, não é o que acontece. Negligência pura. O ataque a uma garagem de autoaviação Urubumpungá, na madrugada de hoje, afetou mais de 20 mil passageiros na cidade de Osasco, na Grande São Paulo, e deixou prejuízos estimados pela empresa de pelo menos 10 milhões de reais. Pelo menos 6 criminosos fortemente armados, entre eles 2 adolescentes, invadiram a garagem de apoio da aviação, renderam um manobrista e um segurança e atearam fogo aos ônibus. O prejuízo de 10 milhões de reais não inclui o reparo da infraestrutura da garagem. Ao todo, 23 veículos ficaram totalmente destruídos e 11 foram parcialmente atingidos pelas chamas. Horas antes, 2 coletivos da empresa, que opera 21 linhas em Osasco, sofreram tentativas de ataque, mas não chegaram a ficar danificados, segundo a empresa. A aviação Urupungá informou que, no total, 34 ônibus foram atingidos. Uma Ferrari preta saiu da pista e caiu em uma ribanceira na entrada de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo testemunhas, 2 pessoas estavam no veículo e não se feriram. A queda do carro de luxo chamou a atenção de quem passava pela MG 030 e o policiamento recebeu várias ligações informando sobre o ocorrido. Os militares chegaram ao local e não encontraram o condutor. O motorista retornou ao local quando o veículo estava sendo rebocado. Ele deixou o local porque não queria se expor para curiosos e pela imprensa. A documentação do carro estava em dia e o homem não apresentava sinais de embriaguez. Sabe quanto custa esse carro? Quanto? 200 mil reais. Um verdadeiro filme de aventura, né? Ribanceira abaixo. 2 residências tiveram parte da estrutura destruída durante a forte chuva que atingiu Manaus na tarde de ontem, na zona centro-oeste da capital amazonense. O local é o mesmo que onde uma casa desabou há 10 dias, atingindo outras 2 moradias. Além disso, pelo menos 8 casas da localidade foram prejudicadas com alagamentos. De acordo com moradores da área, é necessário fazer serviço de drenagem no local. Depois do fim das buscas aos mortos da avalanche de neve no Monte Everest do dia 18 de abril, os Sherpas, os guias nepalenses que vão mais à frente para dar apoio e montar um acampamento nos próximos pontos de parada, pedem o fim da temporada das expedições na montanha e ameaçam fazer uma greve geral.
Há exatos 514 anos, o nosso país era descoberto pelos marinheiros da frota portuguesa, sob o comando de Pedro Álvares Cabral. Nessa data, em 1500, Cabral e a tripulação avistaram um monte no litoral sul do estado da Bahia, o qual nomearam de Pascoal, após atravessarem o Oceano Atlântico por 40 dias. Entretanto, não tinham a certeza do que iriam encontrar nas novas terras. Me responde, Sidney. Por que o dia de Tiradentes é feriado e o dia do descobrimento do Brasil não? Mas na década de 80, Karen, eram comemorados os dois feriados, tanto no dia 21 quanto no dia 22. Mas pela questão no grande número de feriados no Brasil, eles reduziram o descobrimento decorrente a darem mais importância na Inconfidência Mineira do dia 21 de abril por questão econômica do país. Porque se fosse nesta época do ano, nós teríamos sexta, sábado, domingo, segunda e hoje. Então, economicamente, é muito complicado para uma nação em crescimento como o Brasil. Sabe tudo de feriado, Sidney Botelho. No próximo bloco, a gente volta falando de esportes. Não saiam daí. E voltamos falando de esporte. O cenário nem parecia o mesmo de um ano atrás. Amanhã, ensolarada em Boston, coroou uma maratona que foi marcada não só pela comoção de toda a cidade, mas por uma festa do povo americano no feriado do Dia do Patriota. A redenção foi dentro e fora da pista, com primeira a vitória de um atleta dos Estados Unidos desde o ano de 1983 e depois do trágico atentado no ano passado. O atacante Leandro Assunção do como é que fala? Chiang Rai United da Tailândia roubou a cena do último fim de semana ao marcar um golaço na derrota da equipe que defende para o Muangthong United por 2-1 no campeonato tailandês. E por falar em golaço, o atacante Gessé do Atlético do Acre, que atuou improvisado na lateral direita, pode se orgulhar de ter feito um gol de mistura. 2 lances geniais de Pelé. Veja você. Não tinha intenção? Imagina se tivesse, né? Ah, não. Se tivesse, talvez não fizesse. Foi sorte, deu um chutão para frente, é zagueiro. A CBF publicou hoje a súmula da partida entre Joinville e Portuguesa, válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O árbitro Marcos André Gomes da Penha relatou que os jogadores da equipe paulista abandonaram o jogo e não indicou WO contra o clube. A lusa será denunciada pelo Supremo Tribunal da Justiça Desportiva. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, observou atentamente as obras da Arena Corinthians durante visita na manhã de hoje e manifestou confiança em ver tudo pronto para a abertura da Copa do Mundo, mas alertou que o ritmo dos trabalhos não pode mais sofrer alterações. Na verdade, nós não teremos mais tempo para teste do Corinthians, então aquele jogo onde testa a capacidade de público não ocorrerá. O Corinthians pretende fazer um jogo de abertura no próximo dia 17 de maio pelo Campeonato Brasileiro contra o Figueirense. Vamos ver como vai sair esse primeiro teste do Corinthians na sua arena. Bem, esta é uma Copa do Mundo e o Brasil, no último sábado, perdeu um dos seus grandes narradores esportivos, Luciano do Vale. O Diário de Notícias de hoje é oferecido a esse grande comunicador, que não somente revolucionou o esporte e, no geral, na parte de transmiti-lo, mas sim também na sua estrutura, na forma de divulgação de diversas modalidades. O Brasil não perde apenas um narrador, mas perde um administrador do esporte, Luciano do Vale. E a gente fica por aqui com o Diário de Notícias, desejando a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, pontualmente às 6 horas pelo horário de Brasília, a gente volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá, uma boa noite a todos. Boa noite.